Fala. Então, a gente vai entrevistar a dona Guilhermina e ela vai contar um pouco sobre a história da imigração europeia dela. Então, como que a senhora veio pra cá? Então, eu nasci na Itália, vivi 18 anos lá, numa cidade grande. E nós tivemos um contato com o Brasil, porque no começo do século 900, uma tia minha veio com uma imigração aqui para o Brasil, nas fazendas dos cafezais. Aí ela ficou aqui, casou com um fazendeiro, tivemos sempre esse contato com ela. Como foi o tempo da Segunda Guerra? Então, o tempo da Segunda Guerra foi muito sofrido. Eu tinha de 12 a 13 anos, os anos mais difíceis. Então, como eu morava no norte da Itália, o inimigo, que eram os nazistas, eles vieram tomar. A minha cidade já foi presa. Era presa do inimigo. Então, nós tínhamos aliados que vinham do norte, da América do Norte. E lá, então, acontecia muitos bombardeios, porque não para fazer mal para nós, mas para mandar embora, né, os que estavam ocupando a Itália. Então, nós sofríamos muito, porque tinha bombardeio sempre, vinha aquela, não sei como é que fala, a esquadra, não sei, de 200 aviões, tanto, né? Então, uma cidade avisava a outra, que os aviões vinham vindo soltar os bombas lá. Então, todo mundo tinha que correr para o refúgio. Mas como a minha cidade era rodeada de montanha, de rocha, tinha os buracos para todo mundo correr lá dentro. Então, cada um levava. Você não sabia se você ficava meio-dia, se você ficava 4 horas, se você ficava a noite inteira. Porque se vinham os aviões e começavam a soltar as bombas ali, você não sabia que hora que você via. Você não sabia se quando você voltava a tua casa estava em pé ou não estava. Porque derrubava, né, tudo, caía. Então lá a gente levava uma troca de roupa, um lanche cada um. Não se sabia quando que ia sair. E sempre com aquele sofrimento. E não era só o sofrimento e o medo das bombas que ia cair. Porque no tempo da guerra, então, tinha também o inimigo que queria derrubar os aviões. Então, em volta da cidade, era cheio de canhão que soltava as bombas nos aviões. Então, era um barulho infernal. E caía aquelas bombas dos canhões, caía como chuva na cidade inteira. Que eles, como é que chama lá, os pedaços, como é que chama lá? Os entalhos, não sei como é que chama, os pedaços de bomba que caía já explodida, né? Lá. Então, e você não podia ficar na rua, nem lá, porque se caísse um em cima de você, não era uma bomba, mas te matava do mesmo jeito. Então tinha que todo mundo esconder. Aí ficava lá. Quem tinha coragem, que tinha os refúgios embaixo dos prédios, mas se caísse o prédio em cima, se caísse para ninguém, sabia que tinha gente lá. Lá não caía porque era de concreto. Então nós corria 200 metros, era o meu refúgio, que cabia 2.000 pessoas. Aí outro que estava na fábrica, uma família, meu irmão, meu pai, você não sabia se ia voltar vivo, se ia morto, não se sabia. Então era esse sofrimento muito grande. E ficou assim 4 anos. E sempre preso, nós era obrigados a fazer tudo à vontade. O inimigo veio, tomou as fábricas, os italianos trabalhavam do mesmo modo, só que o dinheiro era deles. Trabalhavam antes de ser, ganhavam um pouquinho, mas antes de ser em favor da Itália, era em favor deles. E eles castigavam, se você desobedecesse, aí era preso. Todo dia de segunda-feira, de sexta, não sei, como meu prédio era perto de um bosque, ali tinha o fuzilamento dos prisioneiros que não obedeciam. Que fazia alguma falta, não sei como é que fala em português, não sei. Aí meu pai e minha mãe, 5 horas da manhã, levantavam e escutavam os tiros. Aí eles começavam a rezar, eu como era nova não me acordava. Mas eles contavam depois, 4, 5 cada vez, eles matavam os presos que faziam infração, é que falam assim, que não obedecia, né? Então isso foi muito terrível. Aí, como passava o trem perto da minha casa, nós sabíamos que passavam os trens dos deportados, dos judeus. Aquilo era um sofrimento tão grande porque os alemães, como nós já era preso deles,
dos nazistas, que é aquela política, né, aquela ditadura do Hitler, né? Então não podíamos nem falar tchau, porque senão eles atiravam em nós também. Então foi muito sofrido em ver tudo aquilo. Aí depois passou, mas a Itália ficou com muita crise, então viemos para o Brasil. Aí, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que eu passei lá, com muito sofrimento, com muita crise na Itália, aí essa minha tia chamou nós, convidou para vir trabalhar aqui no Brasil. Aí meu pai, com os filhos todos solteiros, viemos no ano 51, uns 5 anos depois da guerra. Aí quando cheguei no Brasil, eu não queria vir, absolutamente, porque eu tinha namorado. Eu fiz de tudo, até prometi tudo quanto é santo, para que Deus não me deixasse vir no Brasil. Mas uma família muito tradicional não deixou absolutamente vir. Aí, quando depois vim de navio, com 14 dias, aí sofri muito no navio, aquele que se diz mal de mar, que é um enjoo como se fosse gravidez. Aí fiquei 8 dias deitada, sofrendo sempre com o estômago. Pode falar vomitando. Sempre assim. Aí depois passou. Aí fiz amizades com outras pessoas no navio. Foi muito bom nos dias bons, assim, tinha festinhas, mas nós era de terceira classe porque vinha como os mais pobres. Aí chegamos aqui no Brasil, os parentes, coitado, fazendeiro, acolheram muito bem nós, queria fazer de tudo, só que eu não aceitava. Coloquei o pé no Brasil, para mim foi o maior sofrimento. Desde lá de Santos, aí eu vi que aí tinha que, porque no porto assim é uma coisa muito suja, não é muito bonito, né? Aí viemos para o estado de São Paulo, de trem, aquele sofrimento, aquele calor que eu não suportava. Aí meu pai depois, aí fomos morar numa fazenda. Eu nunca tinha colocado o pé em terra, no chão, porque fui criada sempre, no bem bom, poderia dizer, estudando em cidade grande. Só que a minha cidade também era bilíngue, tinha que estudar alemão também, porque no norte da Itália era mais alemão do que italianos, né? Então eu sofri bastante. E para poder aprender o português, então, aí esqueci as outras línguas, né? E foi aprender, só que foi fácil aprender. Porque no país que fala a língua é fácil aprender uma língua, né? Embora que eu enrolava sempre, mas meus parentes entendiam um pouco italiano. Aí foi assim. Aí foi assim a minha história de vir aqui. Porém, eu queria voltar de todas as maneiras, até que eu tivesse aquele namorado lá. Só que depois Deus providenciou, providenciou um namorado aqui, aí eu esqueci. Aí hoje aí comecei a me entrosar com os portugueses, com os brasileiros. Aí eu vejo que a cultura do Brasil, desde aquele tempo, desde hoje, eu amo muito. Eu gosto muito do Brasil. Eu tive já 2 vezes na Itália, depois disso, nesses 60 anos, mas não ficaria lá nem 2 dias. A minha vida sofri muito, na minha vida, fui pobre bastante, sofri problemas, mas mesmo assim, o povo brasileiro eu adoro, eu acho muito melhor do que o europeu. Então hoje a senhora não teria vontade de voltar para lá morar? Não de morar nunca, não. Eu gosto muito, meus parentes acolheram nós muito bem, mas nem todos são assim, né? Lá a cultura é um pouco diferente, embora que tem em todo lugar, né? Um é de um jeito, outro é de outro, mas só que aqui é muito mais amável o povo, né? Muito mais social, assim. Mas lá também tem partes assim, uns parentes meus é assim, outros parentes não é. Entendeu como é que é, então? Aí eu gosto muito aqui, eu gosto de passear e tudo, mas por causa da cultura, por causa assim, eu prefiro aqui no Brasil. Então gente, é isso. Essa é a história da dona Guilhermina que veio da Itália.